Presença ilustre, dupla na economia, Samidana e Alangani, para debater os assuntos factuais de hoje. Então, uma salva de palmas para Alangani. Microfone. Por favor. Alangani, nosso companheiro aqui. Microfone. Nosso companheiro. Como é que está o nosso querido Piperno? Pips. Pô, Piperno passou teve um mal. piripaque. Teve um piripaque. Eu Mas tá visitei bem. ontem ele no hospital. Tá bem. Um abraço, Piperno. Piperno... Visitei ontem ele no hospital. Peraí, tem um... o cara esqueceu de dar o microfone. Dá uma beleza aqui, hein? Mas é, quando passa o facão, fica tudo chorando aí. Pois não. Mas ele tá bem. Né? Não foi um princípio de AVC, que estavam falando que foi um princípio. Mas o que foi? Deu um pico de glicemia, né? Ah, é? Deu um pico de glicemia. E aí ele passou mal ao vivo e tá fazendo uma bateria de exames. Boa. Boa recuperação aí pro nosso querido Piperno, nosso companheiro aqui da Jovem Pan. Muito bem, já me tranquilizou. Que bom. Deixa eu puxar aqui. Puxa. Já que eu Você quer puxar? Puxar a economia. Tem duas coisas para falar de economia. Primeiro, que ontem saiu os investimentos estrangeiros, não sei se você viu. Caiu, um recuo de 40% até setembro, 41 bilhões de dólares no acumulado do ano, o que é quase metade do ano passado. Isso é ruim? Isso é bem ruim, porque aí é investimento em empresas, que gera economia, não é investimento financeiro, não. Isso é culpa do clima também, com uma queimada no Amazonas? O que a Globo está falando? A Globo está falando que é um ano difícil, o mundo está muito difícil. Mas fato é que o Brasil passa a ser um cenário menos interessante. O número pior que esse foi só na pandemia por motivos externos. Mas preocupa muito, porque a gente vê em economia, o Alan sabe muito bem, que você não olha só o imediato. Então, às vezes, no imediato, fala, não tá ruim. Porque você vê dado de emprego, não tá caindo. Mas, falando dado de emprego, eu não sei se você viu, Alan, que o emprego, ele tem aumentado só na rubrica de funcionário público. Então, praticamente, a gente não melhorou o emprego e o que a gente tem feito é Estado. E aí eu te pergunto, qual que é a perspectiva? Porque esses sinais de médio e longo prazo podem ser devastadores, ainda mais num país que, assim... O Brasil entrou no cheque especial, é isso que você quer dizer? É isso? Eu acho que você levantou um ótimo ponto, Sam. Essa queda do investimento direto no Brasil, que é um investimento em capital produtivo, ela tem uma razão, né? Então, basicamente, os juros lá fora estão muito atrativos, todo mundo corre para o porto seguro do mundo, que é os Estados Unidos, mas tem uma razão, e a principal, interna, que é a parte fiscal. Lógico. Então, tá piorando muito a parte fiscal, o governo está à deriva, praticamente abandonou a meta que se tinha. O arcabouço. Do arcabouço tinha lá uma meta de déficit primário zero, zerar o déficit primário. E aí o presidente Lula veio e falou, não vamos... Né, não tô afim. Isso é besteira. Né? Isso é besteira e tal. E aí passou uma mensagem para o mercado de um governo gastador. E que não vai bater a meta. Que não vai bater a meta. Mas o discurso, ele é dúbio, não? Mas porque o Haddad fala. Você assinou a carta? Letra bastante. Ele estava no almoço. Assinou. É que ele foi de boné. Qualquer dia, pecado eu não tenho. Qualquer dia eu vou trazer aqui o nome de todos que assinaram Boa. a carta. Um por um. Um por um. Eu sou perseguido por não ter assinado. Eu vou trazer a cartinha um por um que assinou a cartinha. Almoço. Faria Lima. E aí, Emílio, é uma situação muito complicada, porque a gente tem duas guerras em cursos, né? E uma situação econômica muito incerta, e o Brasil tem que fazer a lição de casa. Como é que você vai sobreviver num mundo tão turbulento, com inflação global, com taxas de juros elevadas lá fora, com duas guerras em curso? O que de fato impacta no Brasil, na economia, as guerras lá fora, que você está falando nesse momento? Você pode ter um cenário de incerteza e tem dois pontos aí. Primeiro, uma fuga dos investimentos, que já está ocorrendo, porque todo mundo vai querer jogar no Porto Seguro. Onde que é o Porto Seguro? Estados Unidos. Certo. Todo mundo corre para lá, ainda mais com juros a 5,5 lá. Um outro ponto é que se escala a guerra, pode pegar no petróleo. E aí, pegando no petróleo, inflação. Então a situação não está fácil aqui. A gente tem que fazer a lição de casa. O governo tem que dar o exemplo. Cuidado fiscal. Mas não tá E o Banco Central hoje, Zuzu, deu um puxão de orelha Saiu a ata, né? Saiu a ata. Parágrafo 10, falou assim, olha, arrefecimento, abandono das reformas estruturais e falta de disciplina fiscal. Puxou a orelha e falou,
estão bombando o crédito de maneira artificial. Não falou exatamente assim. O que é bombar um crédito de maneira artificial? Que me interessa bombar muito. O crédito. Eu falo assim, Emílio, eu vou te emprestar aqui numa taxa de juros abaixo da taxa de mercado, abaixo da taxa Selic. Uma taxa artificial, sei lá, 5%. Mas como? Se a taxa Selic é 12,25, como é que eu te empresto a 5%? Alguém está pagando por isso. É a mesma turma que paga por tudo. É o trouxa. É, a mesma galera que paga por tudo. Nós. Isso, é nós. Então, o governo está adotando aquela política que já foi adotada no governo Lula 2 e no governo Dilma, que foi um desastre. Certo. Que é esse crédito bombado artificialmente. Enganation Society. Você dá o crédito menor, mas no final vai pagar uma conta lá na frente. Exatamente, porque quem está pagando? O contribuinte. Só aparece numa conta do Tesouro que é equalização fiscal, um nome bonito que você vai pagar lá na frente. Exatamente isso aí, Zuzu. Mas olha, tem almoço grátis. E a reforma tributária que está no Senado agora, vai melhorar ou vai piorar? Na verdade, hoje vai ser votada na Comissão de Constituição e Justiça e pretendem votar ainda em plenário esta semana. Reforma Você viu quanto vai ser o quê? Então, mas o imposto, o IVA. Mas esse negócio do IVA... Preste atenção, querido ouvinte. Nós vamos ter o IVA maior do mundo. Sim. O nosso Chupa IVA... Dinamarca. O nosso IVA vai ser o maior do mundo. O maior do mundo. Maior do mundo. Você, meu querido, que está nos acompanhando agora, você já viu que voltaram os impostos da Shopee. Isso. Opa. Voltou o imposto da gasolina. Voltou o imposto das armas. Agora vai voltar o DPVAT tão querido. Então você que está nos acompanhando, que é muito rico, não é? Afinal de contas, você não está chateado de pagar todos esses impostos. É pelo amor. Você tem dinheiro. Pelo amor, pelo o amor venceu. né? E você, meu querido ouvinte, você é muito rico. Então você não se preocupa com esses impostos. Você vai pagar tudo na flauta. Mas vamos lá. É isso aí, bichão. São duas coisas. É isso aí. São duas coisas. Aí, ó, Existe a criação de novos impostos, o retorno de impostos. Isso não tem a ver com a reforma tributária. A reforma tributária, e o que está sendo discutido é o seguinte: quanto que tem que ser o IVA para ter a mesma receita que se paga hoje? Por que vai ser o maior do mundo? Primeiro que a gente paga muito imposto. Porque a gente é trouxa. Mas a gente sempre pagou isso. E porque você fica com essa conversa também que vai ser bom, e não vai ser bom porcaria nenhuma, pô. Vai ser bom. O maior do mundo, o maior imposto do mundo é o do Brasil. Mas já é. Eu sei que é, mas então, por isso mesmo. Porque a gente deixa ser, porque a gente é bobo. Tem 13 setores que estão prevendo alíquotas reduzidas. Educação, saúde, médicos, aí estão querendo pôr também agro, restaurantes, sei lá. Cada vez que alguém põe uma alíquota reduzida ou se cria uma isenção, que também são várias, aí é transporte coletivo, medicamentos, frutas, ovos, hortícolas, você tem que aumentar o imposto do resto para sustentar disso. E o que cabe aos políticos, eles estão tentando... Tem as suas bancadas, então tem a bancada que defende um determinado setor que quer diminuir o imposto. Agora, esse 27,5% não é um aumento de imposto. 28 vai ser. Que seja 27,5%. Subiu já 0,5%. Mas isso é por conta das isenções. Só do elevador. A alíquota não porque o cara precisa pagar a conta de gasto. Das viagens, da carreta, bonitão. Do sofá. A reforma se trata de forma e não de alíquota. A alíquota está sendo majorada. 28. Mas não é nessa reforma. O problema são esses novos impostos. 28, gente. Sabe quanto é o Paraguai? 13. Sabe quanto é lá? 7. É tudo assim, 10. Sim, mas a gente já aqui é 28. O Paraguai é 13? É, aqui é 28. O Paraguai. Mas a gente já paga. Ó a carreta. Ó a carreta, ó. Isso é o Haddad na frente na moto. A gente já paga hoje e vai pagar mais porque vai fazer a reforma. Vai pagar a mesma coisa. Só que já é um absurdo. Então é bom. Que é pouco. Eu tô falando que a gente já vai fazer uma reforma para ser pior, pô. Nunca vi isso. Não se, a reforma ela não vai nem aumentar nem diminuir a alíquota. A questão é que vai ficar claro quanto se paga. Agora, o que pode ser discutido é porque certos setores estão sendo isentos, outros não. Por que alguns vão pagar, porque advogado vai pagar uma alíquota reduzida e outros funcionários não. Isso pode ser discutido, mas assim, na média vai ser arrecadada a mesma coisa, que é um absurdo. Não vai mudar o jogo. Vou deixar o Alan também contribuir. O Sami vai entrar no Mas vocês podem explicar então uma... Não, então, mas assim, lá atrás eu já vinha falando isso.
não tem como, a gente não sabe qual que vai ser a alíquota final, mas não tem como passar essa reforma sem um aumento da carga tributária. Eu vejo assim. É lógico. Vai ter um aumento Vai aumentar, da carga a gente vai pagar mais tributos, mais impostos. A gente já paga, vai pagar pouco, mais. Mas agora é imposto único. Que vai ser o ponto São falho 6 da reforma impostos, tributária. mas chama imposto Ele único. juntou os 6 e falou que é um só. que a verdade é essa. O nome é sempre bom. É pra enganar a trouxa, pra enganar bobo. E um outro ponto que eu vejo É 6, ele juntou pra um. Ele fez um combo. 6 em 1. Sabe o megazord dos impostos. O combo que você não quer o telefone fixo. Ninguém Exatamente. quer o telefone fixo. Ninguém quer aquela merda do telefone fixo. Ele vem no combo. Aí chega a conta, tem o combo. Você fala, não quero Aí fazer, não, agora vai fixo. ser um imposto só, vai facilitar para todo mundo. Ele pegou os 6, juntou os 6 e a gente vai pagar mais imposto, mas é único. Mas é único. E a turma acha que tá tudo bem. O nome é bom. Dependendo da vai categoria, dormir, lá pô. você tem lá LTDA 16,33, se sobe para 27. Tô muito nervoso, preciso de férias. Eu vou aproveitar esse finzinho de ano. Falar de outro Vai pegar assunto? igual o Morgado. Eu vou aproveitar esse finzinho de ano pra Você tá sair de certo. férias. Tá Sandro. certo. Eu tô muito nervoso. Depois Já tem Tá árvore de certo. Natal. Mas Você tem que- eu e a minha audiência, Depois nós do carnaval somos a gente ricos. volta. Nós somos ricos e não estamos preocupados. E tem o Exato. do remédio também, agora que também tem imposto Mas do o remédio. imposto do remédio? Voltou o imposto do remédio. Então, Tudo imposto. Não dá Voltou nem pra do ficar remédio. dopado O que mais. mais que voltou? Voltou da gasolina, DPVAT voltou. das armas. Voltou das armas Mas 55. isso você sabe que não tem absolutamente nada a ver com a reforma. Essa volta, esses impostos. Não tem nada a ver com a reforma. Não. Eles voltam, mesmo se a reforma A não for gente é aprovada. rico, não tem problema. Não, pô. eu- A minha audiência é muito rica. Eu não tô falando que é o bom meu a volta do ouvinte imposto, eu tô agora, explicando que não o tem a ver meu com a ouvinte reforma. agora ele vai pagar esses impostos com um sorriso no Alegria. rosto. Com alegria. Ele Comemorando. vai Exatamente. aplaudir também a Não, nossa audiência. Vai ter Põe a nossa audiência. Põe. a nossa O audiência. pasteleiro, como ele Olha tá a galera feliz. em mim. Olha a como nossa audiência. Olha o sorriso Na que a gente Grécia. vai pagar Só todos europeu. esses impostos. É, lógico. É, o pessoal ganha exatamente. em dólar. olha Tudo lá. em euro, É, velho. Tudo Tem que em fazer euro. o break, Dedê. Tudo com Tem um fábrica de japonês diamante. com um ouvinte. Não, todos Em sorrindo. Los lá. Angeles, olha o Japa em Imprimiu Los agora, Angeles. pô. Todos sorrindo, todos felizes. Olha a Paty lá, ó, de Não, Petrópolis. esse ouvinte é novo, hein, Milhão? Quem? O japonês lá de Los Angeles, da Olha, Califórnia. japonês. O brasileiro Tá ele já embaixo se do acostumou pasteleiro. com imposto e com violência. Um abraço pra ele. É, Ele já se Seu nome, mas acostumou. Fique bem. Já está incorporado no nosso... É triste, né? é triste. Você pensa em violência o dia inteiro, naturalmente. Mas isso é porque a gente deixa. É que nem o cara falava pra gente, já na minha época. Eu sou um pouco mais velho. Não tinha isso de falar, entregue tudo para o ladrão. Passou essa cultura de ter a carteira do ladrão. Hoje tem o celular do ladrão. Sim. E as sim. pessoas acham isso uma coisa normal. Se acostumaram, né? Acostumaram, Uma coisa uma loucura. normal, um negócio normal você se acostumar com isso. E se acostumar também com esse que o cara vem cobrando imposto atrás de imposto, atrás de imposto, e a gente com esse do nosso. sorrisinho aqui. O Vai Zuzu dormir. falou uma pô. coisa, Eu no outro falei. bloco. Eu preciso fazer um break. Ah, é, o break do Mas não Dedê, vai. esqueça, por favor. Então vai lá. Eu vou entrar em férias amanhã. Vai lá, Dedê. Pode. Pois não, pode completar. Não, o Zuzu falou algo no outro bloco que eu achei de fundamental importância. Opa. É. O que eu não Do lembro? holocausto que vai escalando aos poucos. É, exatamente. E a gente está vendo isso Sim. agora, Emílio. Né? Manifestações antissemitismo na Europa inteira, inclusive no Brasil. Total. Né? E a gente achando assim, normal e tal. Aí a velhinha que rezava o Pai Nosso no dia 7 de setembro, no ano passado, ou em outros anos, e jurava a bandeira, isso é ameaça fascista, né? Era pintado assim sim. na imprensa. Sim. E aí a gente vê... Pô, eu vi um vídeo, o pessoal fazendo musiquinha de torcida pro Hamas. A mesma Você viu música isso daí? da Copa, que é aquela 5 Isso. horas. E foi não só pro Hamas, para vários grupos. Isso. E aí tá tudo bem. E o pessoal achando isso absolutamente normal. Então tem um duplo padrão escandaloso e perigoso nesse país. E Muito. perigoso. Tem razão. Por quê? Porque o nazismo não é que cresceu quando vendeu-se uma ideia na escola de que deixaram Hitler porque ele seria um inimigo do comunismo. Isso é mentira. Isso é mentira. O nazismo cresceu com apoio de parte da população. Sim. E da esquerda progressista. E começou... Está lá no livro do Hayek, no Caminhos da Servidão. Bonito. Sim.
E começou assim. Com a publicidade, com jornais. Com jornais, tudo achando normal. Vai normalizando, vai desumanizando. E a gente vai achando normal. E vai escalando. Mas, ô Alan, essa questão dos impostos, a gente viu aí no Brasil recente várias manifestações que o povo saía pra rua para protestar algumas coisas que estavam saindo do controle. Você acha que se essa escalada dos impostos, dessa arrecadação continuar dessa forma, vai ser o momento do brasileiro voltar à rua? Porque se a nossa audiência não, meu amor. Por quê? A nossa audiência vai pagar esses impostos sorrindo. Olha lá, estão todos sorrindo. Imposto feliz. É o imposto feliz, é o imposto do amor. Não, mas ele fez uma pergunta boa, né? 2013 tinha uma insatisfação geral, só que a população não conseguia nomear o que era aquilo. E tinha muito a ver com uma inflação na época, né? Com aumento de preços, perda de qualidade de serviços públicos. Não, vai Lava Jato. Né? Lava Jato. Então era difuso, cada um saiu na rua a gente achou que o Brasil ia ser diferente. Isso. Veio uma esperança. Veio uma esperança ali, você falou, opa! Isso aqui tá... Vai mudar, vai mudar. Esquisito. Nunca vimos acontecer. Os caras de... Colarinho branco. Os empresários estão sendo presos, o político tá no sei o quê, tá todo mundo... Opa! Não é só vai sobre mudar esse país. Mudou. Voltamos para estaca zero. Então eu acho que isso pode ocorrer novamente, porque vai dando um mal-estar na população e é algo muito concreto. Porque você vai pagar, tá mais caro, né? Poder de compra e o cara não recebe. Ou vai para preço, exatamente. Ou você vai ter um aumento de tributos, como o Sami falou, né? Outros tributos que não tem nada a ver com a reforma tributária, mas você vai pagar do mesmo jeito. Ou você está pagando diretamente para o governo, você está pagando via preço que vai para o governo também. E aí você vai tendo aquele mal-estar. Então pode ser que tenha, sim, a população volte às ruas, tem algum tipo de revolta pacífica. Né? Mas só quando sentir no bolso. Tem que sentir no bolso. Mas a relação do Banco Central que a gente mostrou aqui, né? O Campos Neto, ele teve uma passada de mão na cabeça do Haddad, eles conversaram, certo? Sim. Ele estava tendo uma boa relação. Uma boa relação. Tava. Mas o controle da taxa Selic que o Sami defende tanto, que vai subir novamente, é para não ter inflação. Exatamente. Então o caminho é ficar nesse patamar ou subir novamente. O Banco Central falou, a curto prazo vai cair. Agora, para a taxa ficar baixinha no longo prazo, o governo tem que fazer a parte dele. Esse foi o recado que o Banco Central passou. Que não está fazendo. Cortar na cara. Por quê? Porque o gasto público aumenta o risco do governo não pagar. Você entendeu? Sim. Piora o fiscal. Sim, o governo, a probabilidade aumenta. E vai para a taxa. O que o cara tem que entender é essa taxa de juro é o que a gente paga pelo gasto do governo, pela incompetência. Exatamente. É isso, né, professor? E é onde você quer tomar uma dívida. Essa taxa de juros, o cara fala, a taxa de juros é 14, o mercado é filha da mãe. Não, isso aí é o risco que o cara tem para não ter inflação. E outra coisa, as pessoas acham que o governo tem poder de decidir a taxa. Ele tem no curto prazo. Na dívida longa, ele não tem. Ele fala assim, eu tô pagando hoje tanto. Tá bom. Só que se todo mundo achar que o risco é maior, ninguém vai emprestar dinheiro pro governo. E mais do que isso, tem a dívida já antiga que o cara fala, para essa dívida eu só pago tanto. Então o governo ele não consegue decidir o risco dele na canetada. Para diminuir a taxa de forma sólida, ele precisa melhorar o fiscal. A melhora do fiscal se dá em controlar gastos, coisas que o governo não faz. Ele só quer aumentar. Mas aí a gente entra naquele ciclo que a gente já falou. Você já deu aula do Nolan lá? Que é do Laffer. Do Laffer. Então, Nolan é a curva. É outra. É a curva do Laffer. O Laffer é do depois professor. Ela sobe, ela... Não, ela sobe, ela cai. E replicaram esse estudo do Laffer no Brasil, a gente já está no limite da carga tributária. Sim. Se aumentar, pode cair a arrecadação. Que é o que tem acontecido. Se aumentar a nossa audiência, que é muito rica, paga. A nossa audiência é fantástica. Nem reclama. Nem reclama. Põe lá a nossa audiência. Nem sente, né? Olha lá. O pasteleiro. Você acha que essa audiência não está preocupada. Não está preocupada de pagar um imposto a mais, um imposto a menos. Que isso? O arcabouço, olha lá. Todo mundo, gente chique ali. Claro, a gente não tem Parece o Delari aquele ali, ó. Dá uma olhada. E acredito que quem está nos acompanhando também vai receber com muito carinho, com muito amor. Olha lá, o pasteleiro, o batata. Um sorriso no rosto. O pastel ficou mais caro. Isso aí. Receba. É isso aí, o pasteleiro. Olha o sorriso. Tinha o slogan, sorriso no rosto e a toba na mão.
o sorriso de quem paga, Agora, quem vai pagar 28. 28 acho que tá pagando pouco. Ô, Emílio, tem mais tempo para mais uma aí? Lógico. Saiu uma pesquisa das cidades para melhores investimentos nos Estados Unidos, que atrai mais investimentos. Sabe onde é que está? A maior parte delas? Não tenho ideia. Texas. Texas. Mas por quê? Mas o Texas tem muito dinheiro, né? Também. Não, mas assim, Muito tem rico, universidade tem muito rico no boa, tem indústria do petróleo que atrai mão de obra qualificada, imposto baixo, mercado de trabalho flexível. Essa é a fórmula para prosperidade. Entendeu? É isso aí que Progressistas traz... da Califórnia se perderam. É o maior estado, né? Também dos Estados Unidos, em tamanho, né? É o em área. Por exemplo, você pega o Brasil. O que o Brasil tem de bom? Agro. É Embraer e a Embrapa. São os dois negócios bons do Brasil. A Embraer e a Embrapa. O resto, mais ou menos. Mais ou menos. Que é o quê? É tudo estatal. Por quê? Porque tem esse pensamento. A Embraer, ela, disputa tecnologia com o Canadá, com as grandes, com o Bombardier, com todo mundo. Por quê? Porque apostou nisso. Apostou na mão de obra qualificada. Que o que não vai foi ter. estatal, né? Ela foi Sim, mas o pensamento, a origem dela é estatal, mas foi para a tecnologia, disputa com os grandes do mundo. Então o Brasil não é essa porcaria. É porque tem o Enem agora, que é a prova falando mal do agro. Puta doutrinação ideológica. Você viu que estão querendo... puta idiotice fazer isso cancelar moleque. 3 questões. Então, o agro carrega esse país nas costas. Não, mas é um absurdo. Mas é um absurdo você pegar um moleque e você já ir com essa... Pega a prova lá. Quer dizer que o agro não respeita os seres humanos, é o agrofascista. Só alimenta quase 1 bi de pessoas no mundo. Agrofascista. O agrofascista. O cara põe na prova pra moleque fazer, porra. É ridículo. É sacanagem. E vai doutrinando. É sacanagem. Isso aí tem um estrago a longo prazo de uma geração. Mas a nossa geração, o nosso público não se preocupa com isso. Tá tranquilo. Nosso público tá tranquilo, paga Contando imposto, dólares. Paga imposto, pega o Enem, acha lindo, fala, nossa, pátria educadora. Mas é perigoso. O Enem, o que ocorre nas universidades é muita doutrinação. Muita. Não, e é uma doutrinação ruim, né? Ruim e pesada. Sim. Mas aí você vê a quantidade de idiotas que saem da universidade, não é brincadeira. Sim. Pelo pensamento. Pelo pensamento. Porque não é um estudo. Não, vai repetindo o clichê. A metodologia ela foi esquecida, é ideologia. E o que é pior, perde a capacidade de enxergar a realidade, o real. Né? E fica só numa torcida. É isso aí. O Gani, no Instagram de Alan_Gani, fazendo palestras também. Obrigado. Palestra show. Quem quiser as palestras de Alan Gani, Alan_Gani, ele que é essa figura, saca a mãozinha no queixo. Põe aqui eu também. Boquinha de chupa-rolls. Boquinha de chupa-rolls. Uma foto séria. CBN, seriedade. CBN, seriedade. Alfa. Fazemos sério também. Olha lá. Tá meio brega, não tá? Vocês acham que Tá meio? Você foi feliz. Eu vou mudar. Deixa eu falar uma coisa, Alan. Tá espetacular. O Alan tá aqui na programação também da Jovem Pan. Ele tá no 3 em 1. No 3 em 1, que começa às 4 da tarde. Das 4 às 6. E no Jornal da Manhã também, das 8h30 às 10. E quebra o galho aqui com a gente, batendo um papo. Que é sempre um prazer e uma honra programação da Jovem Pan. Muito obrigado. Valeu, Gani. Valeu.